Carl Rogers teve um papel fundamental no desenvolvimento da psicologia humanista. Nós precisamos lembrar que a psicologia humanista ela é um grande movimento que surgiu nos Estados Unidos a partir da década de 30, mas que tomou forma e se aperfeiçoou, obviamente, a partir da década de 50. E um dos grandes teóricos, logicamente não o maior, mas dos vários teóricos que implementaram a psicologia humanista nos Estados Unidos, olha bem, por que eu estou falando nos Estados Unidos? Porque na Europa já existia um outro tipo de movimento, que é a psicologia fenomenológica, que teve uma influência considerável, né? A fenomenologia, o essencialismo, influenciou diretamente a construção dessa nova modalidade. Eu digo nova modalidade porque nós chamamos da terceira força em psicologia. Terceira força por quê? Por ordem de surgimento. Primeiro, a teoria psicanalítica, depois os behavioristas e terceiro, a psicologia humanista ou, como vocês queiram chamar, a psicologia fenomenológico-essencial. E o Rogers teve um papel fundamental na criação de uma abordagem que levasse a um tipo de conhecimento para o campo do saber psicológico, e não só psicológico, para a educação também, mas que, obviamente, precisou de ter um tempo de maturação. Mas por que eu estou colocando isso? Porque eu conheci o Eduardo Bandeira, que foi um psicólogo brasileiro que trouxe o Rogers para o Brasil na década de 70. A primeira vinda do Rogers ao Brasil foi em 1970. Lembrando que o Rogers veio 3 vezes ao Brasil. No entanto, essa primeira vez foi articulada por Eduardo Bandeira, que eu acho que nós devemos muito ao Eduardo Bandeira, já falecido em 2022, mas que deixou um legado por acreditar na capacidade do ser humano em desenvolver suas potencialidades, na sua própria potencialidade, porque Eduardo Bandeira ele tinha um contexto junto à filosofia oriental, ao desenvolvimento organísmico, ao movimento holístico, inclusive, obviamente, e essa articulação com Rogers veio de uma paixão que o Eduardo ele teve desde o seu tempo de estudante. Bom, porque eu estou colocando novamente a figura do Eduardo como eu diria, um facilitador da vinda de Rogers para o Brasil, e porque ele articulou, junto com a equipe, a Maria Bowen, que era muito próxima do Eduardo Bandeira, a Maureen Miller. A Maureen Miller é uma gestalterapeuta, mas que trabalhava junto com o Rogers, fazia parte do staff de facilitação de grupos do Rogers. Isso é interessante. A Maureen é algo que a gente precisa discutir posteriormente, porque a Maureen Miller ela era gestalterapeuta, né? Era uma terapeuta existencial, fenomenológica, essencial, né? E trabalhava com Rogers. Então tem muita questão significativa nessa aproximação da teoria do Rogers com a gestalterapia em termos de fundamentos, né? São teorias diferentes, mas que têm uma fundamentação extremamente consistente e que caminham lado a lado, certo? Tanto que você vai ver que boa parte das influências que o Pell teve, o Rogers também teve. Lógico, caminhos diferentes, perspectivas diferentes, mas, obviamente, que a construção da Gestalt teve um ponto significativo, posterior, logicamente, ao Rogers, mas, digo posterior por quê? Porque enquanto a teoria rogeriana ela começa a ser elaborada na década de 30 e 35, a Gestalt ela começa a tomar forma, enquanto Gestalterapia a partir da década de 50, especificamente, final da década de 40, início da década de 50, e ser reconhecida só em 65 como uma nova abordagem, né, pela Associação Americana de Psicologia. Mas voltemos ao contexto do Eduardo Bandeira. Eduardo Bandeira publicou, um dos seus últimos livros, este material aqui, chamado Carl Rogers no Brasil.
Carl Rogers no Brasil, que foi a experiência dele em trazer o Rogers pela primeira vez para um trabalho grupal que aconteceu em São Paulo e mostra todo o processo de articulação. Apresenta a teoria rogeriana, mas a experiência, a vivência do Eduardo Bandeira é posta nesse livro justamente como, né, uma perspectiva histórica. Né? Por que eu estou colocando uma perspectiva histórica? Porque, obviamente, a chegada de Rogers no Brasil é algo histórico, porque a teoria dele já era conhecida, né? Nós estamos falando isso na década de 70, especificamente quando ele chegou aqui em 1977, mas que uma coisa é você aprender, ouvir falar ou estudar livros do Rogers, outra coisa é você participar de uma vivência com o Carl Rogers. E o Eduardo Bandeira teve esse papel significativo. Eu conheci Eduardo Bandeira, tive esse privilégio, ainda enquanto estudante de psicologia, um estudante ainda dos primeiros anos, dos primeiros períodos de psicologia. Eduardo, acho que foi mais ou menos, acho início dos anos 90, que ele veio para a faculdade onde eu estudava, dar uma palestra sobre abordagem centrada na pessoa. E eu tive a satisfação, né, de conhecê-lo naquela época. Não entendia muito ainda da concepção, enquanto estudante imaturo, não entendia muito ainda da concepção rogeriana, nem de seus fundamentos, mas que, inevitavelmente, eu sabia da importância do Eduardo Bandeira na construção, né, eu diria, de um círculo de discussão da abordagem rogeriana que começava a tomar forma a partir da década de 70, década de 80. Quando eu conheci Eduardo Bandeira foi início da década de 90, eu estava nos primeiros períodos de psicologia. E o que é interessante, o filme que foi feito na época dessa primeira chegada do Rogers, né, do trajeto que o Rogers fez aqui no Brasil, do grupo de encontro que ele fez e principalmente das palestras ministradas pela equipe, né, do Centro de Estudo da Pessoa. E eu gostaria de pegar como ponto de partida o livro do Eduardo Bandeira. E esse livro é interessante que você vai encontrar na estante virtual. E tem o texto da Maureen Miller, né, colocando o ponto de início de tudo. Eu gostaria de pegar alguns trechos antes da exibição, né, do documentário do Rogers aqui no Brasil. A Maureen coloca o seguinte, ela diz, em 1974, fui convidada por Carl Rogers, a quem todos se referiam como Carl, pois era assim que ele gostava de ser chamado, a me juntar a uma equipe de facilitadores para um novo, olha o termo, tá? Para um novo experimento com grandes grupos de encontro. Por que o novo experimento? Porque Roger já fazia esses experimentos, experimento no sentido positivo do termo, né? Não é experimentar, mas de experienciar, né? Já fazia grupos, né, em vários locais nos Estados Unidos, mas que essa ideia de fazer um grande grupo aqui no Brasil era algo totalmente novo para ele e para a equipe dele. Não só a Maureen Miller, mas a Maria Bowen e o que eu não posso deixar de citar, né, o John Kate Wood. E ele coloca, tá? Usando a abordagem centrada na pessoa, ou seja, o experimento o grupo usando a abordagem centrada na pessoa. Essa era uma nova pesquisa experiencial desenhada pela filha de Carl Rogers, a Nathalie, e por próprio Rogers e por John Kate Wood, para esclarecer se a terapia centrada no cliente, olha o termo que ele está usando, a terapia centrada no cliente, né, que é o termo antigo, hoje nós chamamos abordagem rogeriana ou abordagem centrada na pessoa para designar as várias aplicações da teoria rogeriana. E ele coloca, para esclarecer se a terapia centrada no cliente poderia ser aplicada em grandes comunidades e sistemas. Olha só, em grandes comunidades e sistemas. Em 1976, olha só, um ano antes da vinda do Roger, ele está falando do processo de articulação na visão da Maureen Miller, Maria Vila Boas Bowen, que era uma brasileira, que fazia parte, né, da equipe do Rogers, que também fazia parte da equipe, né, da abordagem centrada na pessoa, trouxe Eduardo Bandeira
à minha casa. Ele estava em La Jolla, na Califórnia, com uma proposta de trazer Cal e uma equipe de facilitadores para conduzir uma série de eventos no Brasil. Olha só, né? O início da chegada do Roger no Brasil, propiciada, promovida, né? Desenvolvida e articulada pelo Eduardo Bandeira. Teve um papel fundamental. Né? Então a gente precisa dar valor a essas pessoas que realmente colaboraram para a construção da psicologia brasileira. Eduardo Bandeira, um dos diretores do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional do Rio de Janeiro, que promove a vinda de Rogers ao Brasil. Como você vê os 2 dias de encontro aqui no Anhembi de São Paulo? Eu estou falando agora, depois que nós terminamos os 2 dias de encontro, cansado, mas realmente muito contente. Eu acho que foi uma coisa muito boa para todos nós. Eu acho que nós podemos principalmente vivenciar, ao invés de ficar apenas ouvindo conversas e palestras e discursos, nós podemos vivenciar todo o processo de aprendizagem, todo o processo de relacionamento que Rogers e todos nós procuramos desenvolver, né? Um relacionamento em que realmente seja direto, de pessoa a pessoa e por aí afora. Qual a maior virtude e qual o maior defeito desse encontro de Rogers e seu grupo com os brasileiros de São Paulo? Acho que a maior virtude foi a espontaneidade, tanto nossa, da equipe toda que participou, quanto a equipe americana que veio, e do pessoal aqui, da compreensão, da aceitação, toda essa espontaneidade, toda essa liberdade que nós tivemos de ver os nossos erros e tentar solucionar com recursos nossos, da equipe e de toda a audiência, tudo o que aconteceu de erros. Aí entra na segunda parte da tua pergunta. Eu acho que nós tivemos, como foi a primeira vez que nós fizemos uma coisa dessa, nós e o Rogers e a equipe toda, nem nos Estados Unidos, eles tiveram uma experiência com 800 pessoas participando da forma que participaram. Então, eu acho que eu não estou vendo crítica nenhuma no momento, mas deve haver muita coisa que falhou e eu compreendo. No seu entender, esse primeiro encontro irá gerar necessariamente novos ou a coisa termina por aqui? De forma alguma, nós já fundamos no Rio Centro de Estudos da Pessoa, na aldeia de Arcozelo. Já vamos ter um curso com Maureen e John da equipe, agora em março, logo depois do Carnaval. E pretendemos repetir esse encontro novamente no ano que vem. Não sabemos se com a presença do Roger, mas eu perguntei a ele se ele viria. Ele disse, olha, se você tivesse me perguntado isso há 3 meses atrás, eu diria de forma nenhuma. Hoje eu já não digo isso.